Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da quarta questão da playlist de questões sobre adição, subtração, multiplicação e divisão da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e irei te ajudar com a questão. Questão 4 da FCC. Em um jogo de futebol, o vencedor ganha 3 pontos e o perdedor 0. Se houver empate, cada time ganha 1 ponto. As equipes A, B, C e D jogarem um torneio em que cada uma delas jogou exatamente uma vez contra a outra. Ao final do torneio, a equipe A obteve 7 pontos e as equipes B e C obtiveram 4 pontos cada uma. O número de pontos que a equipe D obteve foi. Então vamos analisar primeiro a questão dos jogos, porque a gente precisa saber quantos jogos foram jogados para poder distribuir essa pontuação. Temos aí 4 equipes, A, B, C e D, e agora a gente vai pensar nos jogos. O A vai jogar contra o B, o A ele vai jogar contra a C e o A vai jogar contra a D. Já temos aqui a primeira rodada. Nós temos também o B, que vai jogar contra o C. Deixa eu colocar até do lado, fica melhor de observar. B joga com C e B joga com D. Por que eu não coloco que o B joga com A? Porque aqui ele só joga uma vez. Então, quando o A joga com B, automaticamente o B já está jogando com A. E aqui eu vou ter o C jogando com D. Tenho 6 jogos, certo? Considerando aqui todos esses 4 times, eu vou ter uma quantidade de 6 jogos. Agora, o que a gente vai verificar? Como que foi feita a distribuição de pontos, né? No caso, a equipe A ela obteve 7 pontos. 7 pontos, vou anotar aqui essa informação. Equipe B, 4 e equipe C também teve 4 pontos. Para a gente distribuir, eu vou construir uma tabela. Aqui eu vou considerar o time A, B, C e D. Aqui eu repito, coloco A, B, C e D também, porque a gente vai ter que fazer o cruzamento desse jogo. Então, por exemplo, quando o A joga com o B joga com A. Só que aí eu vou ter os resultados. Às vezes o resultado pode dar distinto, né? Por exemplo, quando você considera na tabela de pontos o A jogando com o B, se o A ganhar, ele ganha 3 pontos. Agora o B jogando com A, ele tira 0. Ele perdeu. Então a gente tem que analisar dessa forma, fazer uma tabela e colocar nessa tabela esses valores. E o total de pontos que a gente vai ter nessa tabela são 7 pontos aqui para o A. Vou ter 4 pontos para o B, 4 pontos para o C, não sei quantos pontos tem para D, que é justamente a pergunta da questão. E nós temos aqui o seguinte, né? Aqui no caso são os pontos. Os pontos. Quando um time ele tira 7 pontos, o que significa? Significa que ele ganhou 2 jogos. Agora a gente vai analisar esses valores. 7 pontos, que é os 7 pontos aqui do A, deixa eu colocar aqui, ó. O A tem 7 pontos. Significa que ele tem 2 vitórias, mais um empate. E quantas derrotas? 0 derrota, porque como são 3 jogos, o A joga 3 vezes, então ele tem 2 vitórias, um empate, 0 derrota. Aqui eu tenho 6 pontos, com mais 1, com mais 0, totalizando 7 pontos. Vamos analisar o B. O B ele tem 4 pontos, então significa que ele tem uma vitória, mais um empate, mais uma derrota. E aí eu tenho 3 pontos, com mais 1, com mais 0, totalizando 4 pontos. Isso vai acontecer com o B e vai acontecer com o C. Então, eu vou colocar assim, B4 barra C4. Então, tanto o B quanto o C eles estão nessa condição. E aí, agora a gente vai analisar a pontuação, essa distribuição. Se o A ele tem 2 vitórias, um empate e ele tem aqui 0 derrotas, essas duas vitórias serão contra os times B e C, porque eles perderam uma vez. Tá? E a gente já garante que eles têm uma derrota. No currículo deles, eles têm uma derrota. Deixa eu até separar, vou deixar separado mesmo. Fica melhor. O B para 4 tem essa constituição aqui de pontos. O C para 4 tem uma vitória, mais um empate, mais uma derrota aqui. 3 pontos, 1 ponto e aqui 0. Então, no caso, como eu sei que eles têm essa derrota, tanto o B quanto o C, e aí eles vão tirar 0 pontos, essa derrota eu vou considerar que é contra o time A, porque o time A ele tem 2 vitórias e um empate. Então aqui A não joga com A, B não joga com B, C não joga com C e D também não joga com D. O A tem 3, 3 e 1, totalizando 7 pontos. Quando o B ele joga com A, ele perde, então é 0 pontos. Eu vou colocar aqui 0. Quando o C joga com A, ele também perde, 0 pontos. O D empata, coloco 1. Assim nós vamos preencher nossa tabela. Só que agora eu vou ter que lembrar o seguinte, ó. Tanto o B quanto o C, eles têm uma vitória e um empate. Então, posso ter aqui 3-1, porque 3 com mais 1 dá 4. E aqui 3-1.
Ou eu posso ter outras combinações. No caso aqui, 1, 3 e aqui 3, 1. Ou aqui 1 e aqui 3. Só que a gente vai ver o seguinte. Dependendo da combinação que eu faço aqui, o resultado é impossível. Porque eu tenho que lembrar que são jogos. São partidas. Então, o B ele vai jogar contra C. O B ele vai jogar contra D. E o C vai jogar contra D. Então, nós temos essas 3 partidas agora para analisar. Analisei essas 3 aqui. Foi vitória para o A. 3 pontos aqui, 0 aqui. 3 pontos aqui, 0 aqui e 1 ponto para cada um. Então, já tenho essa distribuição. Agora, eu vou analisar o B e o C. O B, o C e o D, entre esses 3 aqui, eu tenho que lembrar o seguinte, que o B ele tem que ter uma vitória e um empate. O C eu tenho que garantir também uma vitória e um empate. Então, esse empate aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser entre B e C. Certo? Porque se ele não for entre B e C, se ele for em outra situação, vamos supor que seja B e D. Vou testar aqui. Se eu considerar que esse empate é entre B e D, vou considerar aqui os pontos. Eu teria aqui, ó, entre B e D, 1 ponto, tá? Entre B e D aqui eu teria também 1 ponto, e aí eu teria que colocar 3 na vitória. 3 na vitória. E agora, como que eu coloco, jogando aqui com o B e o C, essa vitória do B geraria 0 pontos para C. Se o B ganhar aqui, porque se você considerou, olha só, vou voltar aqui com toda a calma possível. Se você considerar que o empate é entre B e D, você está dizendo o seguinte, você está dizendo, olha, esses dois, eles têm esse 1 ponto. Então, você está obrigando ao B, quando jogar com C, ter uma vitória, para poder você somar aqui 4. E aí, se o B ele joga com C e ganha, o C zera, e contra D, não importa aqui, ó, se ele colocar 3, que é o máximo de pontos, não vai dar 4. Então, isso invalida o nosso teste. Eu não posso ter um empate entre B e D, ou entre C e D. O teste tem que ser feito aqui com B e C empatando. Se B e C empatarem, olha só o que acontece. Jogo entre B e C, empate. Aqui é 1 ponto e aqui é 1 ponto. Beleza, deu certo. Cada um teve 1 ponto. Agora eu vou olhar com B e D. O B precisa ganhar mais 3 para poder o resultado dar 4, que foi fornecido na questão. Ó, B e C obtiveram 4 pontos. Então ele ganha do D, o D vai ganhar 0 pontos. E o C também vai ganhar do D, o D ganhando 0 pontos. Quantos pontos o D teve ao total? Só empatou aqui com o A. A única pontuação que ele teve positivo foi o empate com o time A. Portanto, ele tem 1 ponto e a alternativa correta da questão se encontra aqui na letra B.